Opa, tudo bem? Sou eu, o Thiago, né, o guitarrista da banda, né? E tipo assim, como, né, o nome do vídeo ele já explica, ele já fala o que eu vou falar aqui. Eu vou falar alguns temas importantes que é, cara, ser odiado, ser motivo. E eu vou falar esse tema porque é um tema muito importante que todo cristão ele não sabe lidar com isso muitas vezes, tipo, o cristão, ele é odiado de graça. As pessoas que fazem o certo, elas são odiadas de graça, cara. E que fala que não, que ai, o cara que é do bem, ele é recompensado, é mentira, cara. Sinceramente é mentira, porque aquele cara que ele faz o bem, ele pode ser até recompensado por Deus, cara. Mas pela maioria das pessoas, velho, você vê um cara bonzinho ali, fazendo tudo ali que a pessoa quer, né? Fazendo tudo que a pessoa quer ali, às vezes, e depois só descarta, né, cara? Então, tipo assim, a pessoa que faz o certo, a pessoa que é cristã, cara, Jesus ele falou isso. Vocês são sal do mundo. Vocês vão ser injustiçados, vocês vão ser apedrejados, vocês vão ser perseguidos, porque eu fui perseguido, eu fui apedrejado. Eu fui, tipo, sabe? Então a gente vai sofrer muito o que Jesus sofreu, mas a gente também vai sentir muito do que Jesus sentiu. Que muitas vezes a gente foca nas partes negativas e Jesus, ele era um ser assim de vibração elevada, cara. Jesus era Deus, então tipo assim, ele era um ser que quando tu chegava perto dele, tu já sentia o poder, a aura dele, sabe? Tipo, esse nome, aura, tá muito famoso, mas tu basicamente, pra você entender do que eu tô falando, né? Você aí que tá vendo esse vídeo, cara, a pessoa que ela via Jesus, cara, ela sentia um poder tão grande e tipo, era tão imenso o poder ali de Jesus, cara, que pra tu entender a situação, tipo, Paulo e Pedro, né? Acho que era Paulo e Pedro. Paulo e Pedro, eles nem eram Deus. E, tipo, a sombra deles curavam pessoas que eram doentes, que estavam na rua ali, que muitas vezes a sociedade já tinha deixado assim, pra morrer mesmo, né? E, tipo assim, Paulo, e acho que era Paulo e Pedro e Silas, eu não sei, não me esqueci. Na real, eu me esqueci. Eles, tipo, eles passavam por algumas cidades e, tipo, a sombra ia curando as pessoas. Então você entende que dois discípulos, né, de Deus, né, eles simplesmente, eles tinham todo esse poder, autoridade, porque Deus deu autoridade, imagina o próprio Jesus. Então, tipo assim, a gente tem que entender que a gente tem a autoridade de Deus, cara. Autoridade para repreender o mal, a gente tem o vigor, a força de Deus, a felicidade, porque Deus dá isso pra gente de presente, é direito nosso a gente ser feliz, ser alegre, entendeu? Pregar o bem, fazer o bem, né? Mas o ponto que eu quero trazer aqui é um ponto extremamente importante, que é o ponto de, cara, pare de ficar amargurado e aceite que pessoas vão te odiar. Pessoas que você nunca fez sequer um mal, nunca sequer tocou um dedo, né, nessas pessoas, nunca sequer fez alguma coisa com as pessoas elas vão falar mal de você, vão fazer o seu mal, e tipo, você muitas vezes você vai se irritar, muitas vezes você vai ficar bravo, porque isso parece ser muita injustiça, e é uma injustiça, porque é uma coisa que não é justa você sofrer por algo que você não merece, sabe? Tipo, cara, ninguém merece, sabe, tipo, ser justiçado. Essa é a verdade, ninguém merece, cara, ali, tipo, pô, pagar por algo que você não fez, né? Ninguém merece isso, você pagar por algo que você não fez. E Jesus não merecia ir pra cruz, mas mesmo assim ele pagou a cruz. Então a gente tem que entender que a gente vai pagar um preço, assim, que muitas vezes a gente não merece esse preço, a gente, tipo, era pra gente estar vivendo coisa melhor, né, tecnicamente, porém, cara, quando eu falo assim, tecnicamente, era pra gente estar vivendo, tipo, um paraíso na Terra, mas como o pecado veio, agora a gente vai ter que lidar com pessoas difíceis, cara. E, por exemplo, eu acho que é muito importante você, tipo assim, estudar alguns princípios de filosofia e psicologia para você saber lidar com isso. Porque a Bíblia, ela fala, cara, meu povo ele perece por falta de conhecimento. Mas eu acho que quando a Bíblia, ela fala isso, ela não fala apenas do conhecimento bíblico. Ela fala do conhecimento geral, conhecimento científico, conhecimento geográfico, conhecimento, entendeu? Socioeconômico, como investir, o que fazer, o melhor caminho para investir, como guiar sua casa, entendeu? Tudo isso, cara, não tá na Bíblia de como guiar sua casa, como investir o seu dinheiro, qual banco.
Mas quando você estuda isso, economia, você estuda a psicologia, como lidar com sentimentos, sabe? Você acaba se tornando muito melhor. O conhecimento, ele te faz alguém melhor. E a falta do conhecimento te torna imprudente. E a Bíblia, ela fala isso. Mas muitas vezes a ignorância de aprender algo fora da Bíblia e a religiosidade que impede o amadurecimento do cristão, né? Simplesmente ele não consegue ser melhor, porque é crenças, muitas vezes barreiras, cara, que impedem o desenvolvimento. E tipo assim, eu sinceramente, eu não sou santo, né? Tipo, ninguém nessa terra é literalmente, tipo, totalmente assim, porque na teoria somos santificados, mas tipo assim, santo mesmo, tipo, não, a gente comete vários pecados, mano. A gente comete vários pecados assim e, sinceramente, a gente comete tantos pecados. Eu já fiz muita coisa errada, cara. E, tipo assim, eu fiz muita coisa errada e eu recebi em troca muito consequências que eu não queria receber. Porém, cara, tem algumas coisas na sua vida que, tipo, você não faz mal pra ninguém, cara, né? E na minha escola, eu estou na escola adventista. E, tipo assim, a escola adventista, ela é uma escola muito cristã. E eu nem queria falar isso, mas eu tenho que falar. Mas como é uma escola cristã, é uma escola que, tipo, qualquer um pode entrar, então pessoas diferentes ali vão entrar que não condizem com sua crença. Eu não sou adventista, mas eu estudo na escola adventista, eu respeito totalmente lá, tem muita gente legal no adventista, cara, muita gente que é adventista que, nossa, eu vejo ali, eu fico muito admirado com a fé do cara, respeito a crença de todo mundo, cara. Mas tem gente que ele vai se passar por cristão, cara. Tem gente que vai se passar por gente de Deus, tem gente que vai passar por algo bom, por amigo, que vai ser cristão, que vai até pra igreja, mas não vai fazer as obras de Deus. Porque o cara não tem o Espírito Santo, e isso tem muito em igreja, em todos os lugares. E você tem que orar e vigiar pra ter cuidado, cara. Né? Porque as pessoas vão te fazer um mal absurdo. As pessoas que falam que é de Deus, mas não são de Deus, e elas vão fazer um mal absurdo. E muitas vezes elas vão tentar te manipular, então você tem que orar, vigiar, ter o conhecimento ali, não só bíblico, mas em tudo. Tudo que você fizer, faça o melhor pra Deus, sabe? Então, tipo, é muito importante você viver sua vida feliz, leve, sabe? Você, tipo, não ficar levando pro coração, você sempre tá em vibrações altas, vibrações felizes, né? Você sempre buscar ouvir músicas felizes, cara. Não precisa escutar só louvor, louvor, adoração. Não precisa só buscar... não precisa só ouvir louvores, não precisa ouvir só, tipo, essas músicas. Pode escutar música do mundo, cara. Música que não fala de coisa errada, que não fala de coisa errada. Música que fala até de Deus, de um jeito legal, pode ouvir, cara. O problema é quando você escuta uma música que fala mal de Deus, aí tem um problema. Mas, por exemplo, você escuta uma música, um ritmo, uma vibração, que fala sobre como é bom você ir pra praia, não tem nenhum problema, cara. Entendeu? Ou você escuta uma música ali de uma vibração alta, até muitas vezes, de estar com alguém, estar feliz com essa pessoa, não tem nenhum problema. Se a música ela fala de Deus de um jeito legal, melhorou, cara. Mas a música que a gente escuta não pode substituir o louvor das igrejas. Não pode substituir a adoração, a busca, sabe? A renúncia que tem que ter, sabe? Muita gente fala sobre louvor, mas muita gente também não fala sobre música de renunciar ao pecado. E tipo assim... eu tô criando várias músicas, né? Eu tô criando várias músicas aqui com minha banda. Comecei a criação do meu primeiro álbum junto com minha banda. E tipo assim, tem o recesso, né? E o recesso é no meio do ano, que tem as férias do ano. E tipo assim, eu passei por momentos muito difíceis de bastante amadurecimento e reflexão. E eu acho que a coisa mais importante que eu entendi foi, cara, não fique estressado por nada, cara. Não fique estressado, não ligue pra nada. Viva a vida na leveza, cara. Não leve, aquela pessoa que eu confiava muito naquele pastor, aquele pastor lá pra mim ele era muito, era meu ídolo, e agora ele me traiu, eu vou falar mal dele, vou começar a pegar sobre mal dele. Não, cara. Você faz o que você pode fazer, mas não leva a raiva, não leva a tristeza pro coração. Eu acho que foi isso, eu queria falar umas coisas aqui importantes, né, sobre como ter uma vida melhor. Entender que as pessoas, vai ter pessoas que vão gostar de você, que não vão gostar e vão ser neutras. Isso faz parte da vida, cara. Mas nunca deixe a vida te determinar. Determine a vida. Então é isso, falou e fique com Deus. Fui.